possíveis, né, de nós termos uma abordagem, né, para facilitar o bem-estar, né, quem sabe para ajudar essas pessoas. Tá? Então, esse evento é muito completo. E a gente vai começar com uma parte muito científica, né, que nós vamos ter 2 convidados aqui nessa parte inicial, né, para falar de trabalhos, né, feitos, publicados, né, um deles nós pudemos participar, e hoje nós temos aí coisas úteis, né, que conseguimos aí para nós todos, né, em cima dessa doença, dessa pandemia, né, que assolou a gente. Então, assim, na verdade, vamos dar boas-vindas, né, Márcia, não sei se você quer falar, Márcia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para o pessoal, para entender um pouco, que eu resumi bem o que é o foco no nosso evento, tá? Mas eu acho que era importante que você é o cérebro por detrás dessas coisas todas. Por favor, Marcinha. Gente, obrigada, bom dia. Muito feliz por esse reencontro. Esses 15 minutinhos antes de começar o evento são muito acolhedores, né? E primeiro agradecer ao Fábio Bolognani e a toda a equipe da Santa Casa, a todos os amigos homeopatas e a todos aqueles que acreditam nisso, nessa democratização da atenção primária, da assistência e da lei da semelhança. Eu não preciso me estender, porque o Fábio falou muito bem, porque ele sempre teve essa concepção. Agradeço muito ao professor Celso Lage, aqui presente, que foi meu orientador, e trabalha e é responsável pela disciplina de proteção ao conhecimento tradicional e direitos associados, e tem uma jornada aí de estudos com ele, e ele sempre participa nos nossos encontros da Santa Casa. Quero antecipadamente me desculpar, porque a gente teve atravessou esse período de pandemia, e normalmente os nossos encontros da Santa Casa são semestrais. Porém, no ano de 2020, a gente até fez uma coisa online da enfermaria, estava todo mundo debaixo do vendaval, né? O ano de 2021, a gente acabou priorizando o GIRI, de reunir os resultados, as observações e enviar para o GIRI, né? Então, nós não fizemos o encontro da Santa Casa. Então, por isso, hoje, a gente, com a paciência de vocês e com a colaboração de vocês, a gente estipulou esses 15 minutinhos para... É um sentido de uma organização, né, para as pessoas entenderem tudo que vem sendo feito na parte científica, na parte clínica, na parte de atenção, essa associação daqueles que são antigos, daqueles que são novos, que são os nossos alunos, vão ser a herança, vão levar a homeopatia para frente, mas também porque tendo o conceito de que a homeopatia, a lei da semelhança, na verdade, ela está inserida na sociedade, não é só uma questão de prescrição, né? É uma questão dessa filosofia trazida por Hahnemann, dessa questão ética, né? De como a gente se comportar, principalmente em momentos tão difíceis como o Brasil e vários países do planeta estão passando, né? Então, por isso, nós temos um evento que seria pensado, formulado por muitos, por todos aqueles que estão ligados aos seus coletivos, né? Um grupo implica no conceito fechado, e um coletivo implica no conceito aberto. Então, a gente trabalha com os coletivos, no caso do conhecimento tradicional, e especificamente no conhecimento tradicional, os grupamentos étnicos urbanos. Mas trabalhar assim e viver essa diversidade é viver inserido na sociedade. Então, por isso, nós convidamos outras pessoas que não são homeopatas, mas que são pesquisadores, professores, que buscam promover o bem-estar das pessoas, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer, né, nesse encontro aqui, nessa pré-sala,
para a gente poder começar no melhor estilo do que Hahnemann propôs. É isso, Fábio? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que nós estamos assim dentro do que o espírito de Hahnemann assim fez, porque o que ele fez foi uma observação, né? Ele era um observador, e ele conseguiu perceber que o que as pessoas tinham no seu entorno afetavam a saúde. Então, hoje nós temos muitas novidades, né, dentro do nosso mundo, né, em termos de alimentos, em termos de conservantes, essa coisa toda, e de novos hábitos, né, que acabam gerando possíveis alterações, né, dentro do comportamento da saúde das pessoas. Isso nós estamos tendo uma análise muito clara, né, das noxas, né, que Hahnemann descobriu, né, até da tinta da sépia, que tinha algumas pessoas suscetíveis a ela, desenvolviam um comportamento psicofísico, né, uma alteração de saúde. Hoje nós temos aí um trabalho que a gente faz aí dentro do autismo, que nós estamos vendo que é aquele conservante das farinhas, né, que é feito aí nos produtos à base da farinha de trigo, eles podem alterar o comportamento de saúde das pessoas, né? Nós vemos isso em ratos, né? Nós hoje estamos usando o ácido propiônico, né, dinamizado, para poder facilitar essas crianças, né, voltar ao estado de saúde das crianças que estão no diagnóstico do espectro autista. E através dessa retirada da noxa, nós vemos o resultado acontecendo, né? Então, assim, usando esse espírito, né, nós temos aí essa mesma forma de pensar, não é a cópia dele, mas a forma de pensar, de você observar. Então, acho que com isso nós podemos ajudar muito, né, nessa parte da saúde. E hoje, né, nós vamos tocar num ponto muito sensível, né, que o Dr. Grelli vai falar, porque nós temos uma realidade clínica em cima das tireoidopatias, mas principalmente das tireoidites, né, que levam a hipotireoidismo de uma maneira assim absurda, né? Nós temos uma característica muito forte de patologia, uma descoberta clínica, nós não sabemos, é tipo ovo a galinha. As pessoas já tinham a tireoidite, ou um hipotireoidismo residual, né, que acaba chegando lá, ou uma doença nova que apareceu. Então, veja bem, é uma coisa que na clínica nossa, um percentual altíssimo de pacientes tem alterações de tireoide. Então, me parece muito conveniente tocar nesse ponto, em um bom momento para os clínicos, né, verem que há a possibilidade da homeopatia aí, através de um trabalho sério, que foi aceito dentro da maior revista que nós temos no mundo de homeopatia, né, o esforço do nosso professor Grelli, né, e de conseguir, né, pautar e conseguir fazer uma proposta de homeopatia que eu acho que todos nós podemos nos deliciar disso para poder facilitar a vida de nossos pacientes. E, de outro lado, nós vamos ter também a Adriana, né, que nós trabalhamos juntos um bom tempo, né, Adriana? Sofremos muito para poder aprovar um projeto da Comissão Nacional de Pesquisa, foi uma coisa complicadíssima, fomos muitas cabeças, uma coisa que exigiu uma ginástica muito grande, mas nós aprovamos, aplicamos e temos resultados, assim, obviamente com um número de pacientes que restrito, mas assim já com uma significância estatística positiva, né? De zero mortalidade do tratamento homeopático numa época que a Covid estava atacando e não tinha nem vacina, tá? E em sociedades assim, digamos assim, alvo, né, de contato com a patologia. Então, acho que sim, são dois trabalhos científicos contemporâneos que têm a ver com o momento, né, que nós vivemos aqui, um na ambiência clínica, outro na coisa mais coletiva, e depois nós vamos ver pormenores, né, de situações, né, que são importantíssimos para a nossa prática, né? Principalmente a inclusão da nossos potenciais medicamentos fitoterápicos, né? Que eu fico muito triste que, às vezes, eu vou aos Estados Unidos, agora não vou mais, mas assim, quando eu estava nos Estados Unidos, eu entrava numa grande loja, assim, uma grande rede de farmácia, eu via produtos da Amazônia, plantas amazônicas vendidas assim, e eu não vejo essas plantas no Brasil. Tá? Então, eu fiquei muito assustado, assim, e dá uma pena. Então, nós não valorizamos, nós precisamos valorizar, nós não valorizamos, nós precisamos valorizar ou saber, né, formas de valorizar aquilo que nós temos, né, que pode ser muito bom para a saúde das pessoas, é um opcional a mais, né, e que, às vezes, digamos assim, não é bem recebido. E eu acho que a nossa função aqui vai ser realmente expor e mostrar o valor, né, que essas técnicas podem favorecer a saúde das pessoas.
tá ok? E eu acho que nós estamos aí ainda com um grupo pequeno, né? Mas assim, sábado de manhã chuvoso deve ser difícil, né? Eu aqui vou te falar, que tá um friozinho gostoso, né? Vamos E iniciando. quando está nublado assim, a internet é uma coisa muito, muito interessante. Então, olha, eu acho que eu consigo. É por aqui mesmo, né? Eu acho que. Vê se vocês estão vendo o meu coisa. Oi? Então tá. Daqui a pouquinho eu me coloco aqui de lado, porque a única situação que eu tenho boa aqui é ficar dentro do galpão, por causa do meu repetidor de internet está aqui. Por isso que eu tô escurinho. Daqui a pouquinho eu me coloco aqui. Vocês estão lá com a minha mata aqui por trás. Então, podemos começar? Se quiser aumentar um pouquinho, clica aí no F5, onde está a sua apresentação. Se não, não tem problema. Dá para ver. É só ir passando. Tá dando para ver? Porque está uma janela. Vocês querem. Eu botei tá bom, tela tá bom. inteira, mas está janela. Tá bom. Tá bom? Então é o seguinte: qual é a proposta nossa aqui? Está dando para ler? Isso eu passei também o escrito para vocês, né? Sim, quer dizer, depois pode veicular. O que acontece? Né? É um posicionamento muito da importância da Santa Casa, né? Na história da homeopatia. Porque, vê bem, como é que surge a homeopatia no mundo? Né? Esse tratamento médico hipocrático, né, foi desenvolvido por Samuel Hahnemann, mas a primeira publicação ela data de 1796, onde ele faz a conclusão dos seus trabalhos, né? E, através disso, né, dessas conclusões, ele, veja bem, de 1796, em 34 anos de desenvolvimento, acabou surgindo uma situação mundial onde Hahnemann conseguiu colocar o tratamento homeopático como um dos melhores formas de se tratar uma epidemia que assolou a Europa entre 1830 e 33. Ou seja, os índices de mortalidade com o tratamento homeopático foram mínimos. Tá? Então, a partir desse momento, a homeopatia se tornou uma realidade mundial. Começaram a surgir hospitais homeopáticos, inclusive nos Estados Unidos, né? Acabou tendo aqui no Brasil também, enfermarias, isso pelo mundo todo, em cima de um resultado que ele teve numa situação coletiva, tá, de sofrimento, usando o tratamento homeopático. Tá? Então, aí é o ponto de start que nós temos da homeopatia. Existe um monumento que faz referência a essa história de Hahnemann, tá? Que está em Washington, nos Estados Unidos. Ele fez uma grande reforma médica na época, porque o que existia na época era aquela medicina que se julgava que a doença estava dentro, então se faziam sangrias, né? Se faziam trepanações para poder tirar o mal de dentro. Tá? E é o que existia. Tá? Então, o que acontece? Ele propõe um modelo terapêutico baseado, né, numa proposta hipocrática. Tá? Ou seja, ela está dentro do Conselho da Medicina Ocidental. Então, através desse reconhecimento, tá, a homeopatia toma uma forma mundial, tá, e nós temos uma derivação, tá, porque houve um médico, né, vamos dizer assim, a gente chama ele como médico, mas um prático de medicina francês chamado Benoît Mir, né, que é o Benoît Mir, que trouxe a homeopatia para o Brasil. Ele veio inicialmente, né, com algumas ideias políticas, né, e foi para o Saí, lá na Santa Catarina, e acabou desenvolvendo uma coisa chamada falanstébios, que era uma hipótese, né, de convivência coletiva, mas assim não foi muito bem aceito na época, e veio para o Rio de Janeiro depois, e fundou o Instituto Homeopático do Brasil, que o presidiu até 1948. Então, veja bem, aí, concomitante a isso, nós temos aí uma entrada da Santa Casa bem antes, tá? Que começa em 1582, com o padre José Anchieta, e assim é visto na Amiga História. Esse padre começou a tratar nessa região ali, onde fica a chamada Praia de Santa Luzia, que depois foi aterrado, até o aeroporto que nós temos lá é um aterro, né? A praia é até onde é a Santa Casa hoje. Ele começou a tratar ali. Inicialmente foi um navio de espanhóis que chegou muito doente, foram tratados ali, havia um medo de contaminação, né? E depois
começou a ser recebido ali num galpão que eles fizeram os escravos, né, que vinham com saúde debilitada após essas viagens, né, transoceânicas, né, e assim a gente começou a ter assistência naquela região, principalmente pelos jesuítas, de pessoas, tá, que tinham assim pouca condição ou nenhuma condição de serem tratados por família, né, ou mesmo nos seus locais de vivência. Então, os desassistidos eram atendidos lá. Por isso, né, essa chamada Santa Casa da Misericórdia, que, na verdade, era uma instituição que foi formada em Portugal, tá? E ela vem com o Império para cá. Então, assim, foi sempre uma proposta de se trabalhar os desassistidos, né? Inclusive, os presos da época, quando não tinham, estavam com doenças sérias, eram tratados dentro dessa associação, dessa instituição, tá? E aí vai, tá? Isso foi crescendo, foi se transformando num ambiente cada vez maior de assistência, até que em 1850 houve uma epidemia de febre amarela, né? E uma enfermaria em Matacavalos, né, junto à Beneficência Portuguesa, né, sob a responsabilidade de João Vicente Martins, que era da Santa Casa, tá? Trataram 443 pacientes com índice de óbitos baixíssimos, parece que é na ordem de 20%, menos de 20%, tá? Quando na época a mortalidade era bem acima de 50%. Então isso chamou a atenção, porque foi a primeira grande epidemia tratada com homeopatia aqui no Brasil, tá? Em 1873, né, também nós tivemos uma outra epidemia, né, de febre amarela, né, foi na enfermaria do Santíssimo Sacramento, a cargo do Dr. Liberato de Castro Carreira, né, tratados com sucesso, tá, e por todos os fatos e resultados clínicos, essas terapêuticas, né, essas evidências de deficiência terapêutica contribuíram para a consagração como especialidade médica até 1980. Eu tenho um fato de 1850, que o slide fugiu aqui, depois vou mandar para vocês aí no escrito, também teve epidemia de cólera que nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa epidemia de cólera, os resultados também foram a mortalidade abaixo de 18%, o que marcou muito, tá, a nossa cidade. E a partir de todos esses resultados com epidemia, ou seja, doenças infecciosas que afetavam a coletividade, a homeopatia, tá, passa a ser a oficial no Hospital Geral da Santa Casa, isso a partir de 1883, tá, com a criação da enfermaria São Samuel, tá, sob a direção do conselheiro Saturnino Soares Meirelles, que foi o presidente, era na época o presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que hoje em dia tem essa parceria com a Unirio, tá, de onde ela era a faculdade Hahnemanniana, tá, de medicina, ela se torna uma universidade federal por uma parceria conjugada. Hoje nós temos o chefe de serviço, o doutor Francisco Freitas, né, que inclusive tem a residência de homeopatia dentro desse hospital, ou seja, ainda continuamos sendo a expressão da homeopatia brasileira, né, em termos de formação. Essa Santa Casa, ela foi tendo essa enfermaria, foi se mantendo com assistência através de vários homeopatas, né, até que em 1990 o doutor Alfredo Eugênio Vervlor reinicia o serviço de homeopatia da Santa Casa, isso por volta de 1990, né, proferindo assistência e ensino da especialidade no Hospital Geral, e que se perpetuou depois através dos doutores Lúcia Mesquita, Celso Zenck e Eduardo Barbosa, tá? Até que esse serviço perdeu seu espaço físico devido às modificações estruturais, né? É uma questão de venda de espaço, questões financeiras que a Santa Casa enfrentou na época, né? E durante o ano foi sustentada a assistência homeopática no ambulatório de cirurgia plástica do doutor Ido Pitangui, tá? E quem se ficou à frente é a doutora Rosiana Araújo Matos, né? E médicos colaboradores. Ou seja, ela se arrastou. Agora, a partir de 2010, né, eu passo a assumir o ambulatório de homeopatia em acordo com o chefe da 7ª Enfermaria, o doutor André Marconde, né, e apoio do provedor, o doutor Francisco Horta, nós renovamos a assistência à homeopatia e também o ensino da especialidade, né. Hoje o ambulatório presta atendimento nas áreas da clínica médica, de estudo do desenvolvimento infantil, neurológico, da ansiedade, etc. E esse ambulatório que nós temos aí em cima das etnias, né. Ele é um ambulatório que está aberto a todos,
tá? Que eles quiserem se juntar a nós aqui dentro dessa parte da assistência da homeopatia, né? Para as pessoas, a Santa Casa goza de uma boa reputação, né? E temos lá um momento assim, estamos reformando, estamos dando um jeitinho de melhorar as condições locais, porque houve realmente um problema de manutenção no prédio durante muito tempo e agora está se resolvendo. Fizemos, junto com a Márcia, um jardim medicinal, tá? Na parte interna. Esse jardim hoje, nós fizemos a poda das árvores, né? Nós estamos renovando sempre essas plantas medicinais, e temos um chafariz, que ficou um ponto assim, muito importante. Você, às vezes, você vai para um hospital, você vai para uma situação médica e pode receber uma notícia muito um pouco assim, constrangedora de um diagnóstico de uma doença grave, etc. Então, muitas vezes você se questiona. Então, é um lugar que você pode pensar, meditar ou se acalmar. Então, todos são convidados para conhecer nosso serviço, né? Estamos lá todos os dias, né? E temos esse jardim medicinal que temos assim um apoio eventual do laboratório herbário, né? Para que nós possamos lá ter as plantinhas, as pessoas até levarem quando necessário, ok? Em parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a doutora Márcia, né? Nós reformamos esse jardim, né? E temos esse ambulatório das etnias, né? Que é um dos focos desse evento. Eu agradeço a atenção, espero ter sido assim conciso para vocês terem ideia da história, né? Onde nós atuamos na pandemia, nessa epidemia de febre amarela e cólera na cidade do Rio de Janeiro, com resultados expressivos, tá? A ponto de se formar enfermarias, né? E assistência direto. Sendo a Santa Casa o primeiro polo de homeopatia, né? De assistência em homeopatia aqui no nosso Brasil, tá? Agradeço aí a atenção de vocês, espero ter, digamos, somado conhecimento a todos. Então, continuando as apresentações, a mesa, depois dessa explanação tão bonita do histórico da homeopatia, quem vai querer entrar primeiro, Adriana ou Greli? Bom dia. Pode ser o Grélio seguir a programação? Ok. Então, por favor, professor. Bom dia, então. Quero dizer que é um prazer e uma honra estar participando aqui desse evento da Santa Casa, com uma história tão importante, né? E a tentação de dizer na homeopatia brasileira, mas é muito mais do que na homeopatia brasileira, na história da medicina brasileira, na história do Brasil, né? Já que remonta ao padre Anchieta, né? Lá no início da invenção do Brasil, digamos assim. Então, o que eu vou trazer para vocês é um resumo do artigo que eu acabei de publicar na Homeopatia, como o Fábio colocou. E acabei realmente, esse artigo foi publicado na terceira edição de 2022 da revista Homeopatia, quer dizer, a edição que foi publicada agora no início de agosto. E eu sou aquele personagem pouco evidente nessa situação, que a vida toda eu dediquei minha vida a mais atividade assistencial, tive alguma experiência na área de docência, né? Principalmente na época que eu tive a oportunidade de ser bolsista do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Aí, quando voltei da França, depois de terminar essa bolsa, atuei durante um certo tempo como parte do corpo docente permanente. Mas boa parte a minha vida toda foi mais a atividade assistencial mesmo, né? Eu médico concursado da Secretaria Estadual de Saúde, fiz nos ambulatórios do SUS de homeopatia a vida toda, e agora passei num concurso da Federal de Santa Catarina, para o Hospital Universitário, também como médico homeopata, e ver se como estou lá fazendo uma experiência para ver se a gente vai para lá de malicuia, como diz na gíria. Então, o tema é o tratamento homeopático do hipotiroidismo subclínico.
Greli, aí embaixo no seu teclado, nessa setinha aí embaixo, à direita, você vai trocando slides, tá bom? Acho do meu teclado. Bom dia a todos. Greli, tá vendo três pontinhos aí? Tô. Clica nesses 3 pontinhos. Perdão. Tá vendo onde tem essa seta aí com retângulo? Essa seta que está iluminada, né? Você está apresentando. Faz o seguinte, clica nela de novo, desapresenta ela. Depois faz o processo de novo agora. Clica nessa seta, vai aparecer aí as 3 opções. Apresentar a janela inteira, apresentar a página. Nossa, desculpa, gente. Eu estou com... aos 15 minutos indo embora aí, Márcia. Mas o Google tem essas coisas mesmo. Tá. Apareceu para você aí apresentar uma página inteira, uma janela inteira, a página? Clica na setinha de novo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ou ela sumiu? Ela sumiu, mas era para sumir mesmo. Você parou a apresentação, tá? Agora, para você fazer esse processo de novo, clica lá na setinha. Isso. Agora vai. Você está mudando a página? Foi? Mudou? Foi, mudou. Mudou. Então, essa é a página inicial do artigo, tá? Homeopathic Treatment of Subclinical Hypothyroidism, a Series of 19 Cases, da minha autoria, junto com o professor Luiz Antônio Camacho, que fazer uma menção ao professor Camacho, ao pesquisador da Fiocruz, que acho que é daqueles encontros da vida, né, que tem uma importância fundamental, assim, quase que uma mudança no nosso caminho, né? E o Camacho representou isso aqui na minha vida. Então, não só pela paciência, um leigo, né, que eu nunca tinha publicado numa revista dessa importância, e pelos comentários que ele fez o tempo todo. Eu quando fui procurá-lo, fui lá na Fiocruz, fui pensando assim, quanto será que ele vai me cobrar para fazer uma análise estatística, né? Aí cheguei lá, conversa vai, conversa vem, ele simpatizou comigo e entendeu a seriedade da minha proposta, né, dos dados que eu estava levando, e saí de lá com 3 livros de epidemiologia clínica, e no final ele perguntou assim, você já tem um projeto? Um protocolo? Um projeto não, um protocolo? Projeto eu tinha, protocolo é que eu não tinha. Aí, não, então você precisa de um protocolo. Aí eu perguntei, tem algum capítulo aqui, em algum desses livros, que mostre como é que é feito um protocolo? Eu falei, não. Ele respondeu, você vai ter que pesquisar em todos eles para fazer o teu protocolo. Então, foi nessa base. O tempo todo, um pesquisador me pegou, abraçou a ideia de fazer uma pesquisa em homeopatia e publicar, e foi uma figura fundamental, não só para o artigo, mas para uma mudança também na minha própria trajetória. Vou iniciar aqui fazendo uma revisão da literatura, né, o mais breve possível. Bom, a prevalência do hipotiroidismo subclínico é elevada, né? Está em torno de 4% a 10% na população geral, atingindo 18% nas mulheres com mais de 60 anos. Ou seja, se a estratégia de tratar toda essa população com a levotiroxina fosse a dominante, acho que o hipotiroidismo ia se colocar assim, próximo ao uso de estatina, seria
o uso de anti-inflamatórios não hormonais, com certeza que o Levode se tornaria um dos medicamentos mais vendidos no planeta, né? 10% da humanidade tomando isso. E o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico é um diagnóstico laboratorial, por natureza, e se trata do seguinte: um aumento do TSH sérico e as dosagens normais do T4 livre, do T3 e do T4. E é um diagnóstico cercado de controvérsia, né? Controvérsia com relação à avaliação no sentido da importância clínica desse distúrbio, né? É controvertido. Há tireoidologistas que sugerem que ele caminha inexoravelmente para o desenvolvimento de mixedema, e outros já defendem o ponto de vista que é um transtorno benigno, basta acompanhar, e até que haja necessidade de intervir, enquanto outros acham que, feito o diagnóstico, deve haver intervenção, outros acham que defendem o ponto de vista que a intervenção medicamentosa deve ocorrer sempre que houver uma alteração no TSH e a presença do anticorpo TPO. Então, tem uma avaliação quanto à importância clínica. E se tem uma controvérsia com relação à importância clínica, tem uma controvérsia, é quase que uma consequência que haja essa mesma controvérsia com relação à necessidade do screening, do rastreio. Porque a lógica é a seguinte na medicina, né? Vocês vão concordar comigo. Para que você vai fazer um diagnóstico que não representará nada, né? Que não representa nada clinicamente, não representa a necessidade de tratar? Aí o outro já defende que há uma necessidade de fazer o screening, de fazer o rastreio, porque há uma necessidade de intervir terapeuticamente. E para nós, homeopática, nós nos colocamos nessa posição. É justificável que seja feito o rastreio do hipotireoidismo subclínico, porque nós temos uma proposta terapêutica para oferecer esses pacientes. E o manejo? O manejo também, como eu acabei de dizer, é controvertido. Uns acham que deve usar a levotiroxina, outros acham que não há razão para usar. E o prognóstico também é cercado de controvérsia, né? Esse paciente ele corre algum risco, ele é um transtorno que deve ser tratado, porque o paciente corre o risco de desenvolver um mixedema ou não deve. Então, no início há cerca de 15, 20 anos atrás, foi feito um painel de especialistas, tireoidologistas, endocrinologistas, médicos especialistas em medicina baseada em evidência, para buscar um consenso. E, mesmo assim, não se chegou a consenso nenhum. O consenso que foi publicado um artigo com as diretrizes, foi alvejado para tudo quanto é lado, e foi publicado um outro artigo aqui por esse tireoidologista, que é quem defende a intervenção precoce, criticando o consenso que havia de quem estava à frente do painel. A situação, como não tinha consenso possível entre os dois grupos, chamaram o Mazzaferri, que é o papa da tireoidologia mundial, né, atualmente já está até aposentado, e escreveu o edital no Journal of Endocrinology. É possível o consenso sobre o consenso, quase que chamando a responsabilidade os colegas que não conseguiam chegar a lugar nenhum. E as manifestações clínicas? Aqui entra outra controvérsia, né? Mas é subclínico? Se é subclínico, como é que tem manifestação clínica? É descrita na literatura, né? Quais são os sintomas, né? E quando a gente começa a olhar, vê que são sintomas assim, totalmente inespecíficos. E foi feito também, aqui, esse autor, ele publicou os resultados numa corte realizada em Colorado, envolveu 25 mil pessoas, para tentar esclarecer quais seriam os sintomas, tanto do hipotireoidismo subclínico, quanto do hipotireoidismo, e compará-lo com os indivíduos eutiroidianos. Qual não foi a surpresa que, no final, concluíram que os eutiroidianos têm mais sintomas de hipotireoidismo do que o próprio hipotireoidismo aberto.
A tiroidite autoimune está vinculada, está associada com boa parte dos pacientes que desenvolvem a forma subclínica do hipotiroidismo. Ela é diagnosticada pela presença do anticorpo tireoperoxidase. E a presença dele significa que um aumento de risco de que esse paciente venha a desenvolver a forma aberta. 4,3% ao ano para quem tem o anticorpo e 2,6% comparativamente para aqueles pacientes que fazem o hipotireoidismo subclínico, mas não têm o anticorpo. Isso justifica que uma outra posição com relação ao hipotireoidismo subclínico. Há aqueles que acham que no momento que é detectado o hipotireoidismo subclínico, o aumento do TSH e um T4 livre normal, e haja a detecção também do anticorpo tireoperoxidase, justifica-se a prescrição do Levoide. E o Guarib, que é aquele tireoidologista que se bate que tem que ser tratado, ele defende o seguinte ponto de vista. Existem dois extremos. Numa extremidade está a forma subclínica do hipotireoidismo subclínico e na outra extremidade o mixedema. Esse é o raciocínio que ele usa para prescrever Levoide para todo mundo. Bom, o hipotireoidismo subclínico está associado com risco de falência cardíaca, aumento do risco de mortalidade por doença coronariana, aumento de colesterol, sintomas neuropsiquiátricos, particularmente o humor depressivo, e o desenvolvimento da forma aberta quando o TSH é maior que 10. Então, os endocrinologistas preconizam que, havendo o TSH superior a 10, justifica-se o emprego do Levoide. Isso, todos eles, né? E o emprego do Levoide é isento de efeitos adversos? Olha, até é um medicamento usado desde os anos 70, bem tolerado. Só que o que acontece? 20% dos pacientes que usam o Levoide, isso para a literatura mundial, talvez se for fazer no Brasil seja mais importante do que isso, desenvolvem o hipertiroidismo subclínico. E é muito mais perigoso do que o hipotiroidismo, a forma hiper. Isso porque eles não sabem usar os endocrinologistas? Não, sabem. Né? Tem toda uma estratégia para utilizar, mas a própria dosagem do TSH já não é tão simples. Varia com o horário, varia com o indivíduo, varia com a técnica. O mesmo laboratório, num dia o indivíduo vai ter uma dosagem, no outro dia vai ter outra. Não é simples. Como também não é simples a adesão ao tratamento de qualquer doença crônica. E também isso se torna mais difícil ainda quando a gente fala de níveis de assistência pública no Brasil. Né? O indivíduo, às vezes, não consegue o medicamento. Se consegue o medicamento, às vezes ele não consegue o retorno do paciente ao médico, nem sempre consegue fazer o exame. Então, é difícil. O fato é que é um risco real o desenvolvimento da tireotoxicose. E, para completar, em pacientes de 65 anos, esse risco é aumentado. E também, o que é pior, não há evidência de benefício. Ou seja, há um risco do desenvolvimento da tireotoxicose e não há evidência do benefício clínico dessa intervenção. E a metodologia aqui que eu vou tentar esmiuçar, em termos de metodologia, é muito simples, né? Uma série de 19 casos, mulheres com mais de 40 anos. É um estudo retrospectivo e eu usei dados secundários. Isso aqui foi o seguinte, isso aqui, como eu coloquei no início, eu dediquei minha vida à atividade assistencial. Então, lá para um determinado momento, eu falei, então, isso aqui está acontecendo com uma certa frequência. Né? Na época, até conversei com o Fábio, falei, Fábio, olha, eu estou detectando isso aqui, eu estou querendo... já estou aqui com 4 pacientes com a mesma coisa, estou tendo um bom resultado, estou pensando estou querendo levar isso para o Congresso. Mas dá uma olhada aqui, ver se dá alguma sugestão. E esse foi o primeiro momento, e pouco mudou de lá até cá. Né? Esse delineamento desse estudo vem daquele momento ali, daquela intuição que eu tive, fui estudar o assunto, comecei a perceber, e como ocorre com qualquer médico que atua na atividade assistencial, quando você aparece um
um distúrbio, você pode estar certo que não vai ser o único paciente que vai vir com aquilo. E se você começar a estudar, não sei, tanto pela tua vai começar a diagnosticar mais, como também parece que atrai, né? Então, os dados são dados secundários por causa disso, o que já é um problema aqui, digamos assim, para o estudo, né? O TSH desses pacientes que foram estudados encontra-se entre 5 e 10, com o LT4 normal, e a pesquisa do anticorpo tiro-peroxidase foi sendo sempre feita, podendo estar presente ou não. Os dados semiológicos são aqueles dados da semiologia médica convencional, né, a boa prática médica, e os dados da semiologia médica homeopática, que permitem a individualização e a prescrição. Uma outra fragilidade da pesquisa é que foram diferentes farmácias que prepararam esses medicamentos. Por quê? Tem pacientes de diferentes locais do Rio, né, onde eu atendo, e são várias farmácias. Isso aqui foi um estudo que não tinha um patrocínio de nenhum tipo. Então, cada paciente, ou não, dependendo da região, são diferentes farmácias. E os medicamentos foram pagos pelos pacientes. Agradecer aqui publicamente ao professor Francisco, meu amigo Francisco Freitas, que levou, né, me apresentou para os professores do Comitê de Ética e Pesquisa do Gafreguinle, e esse estudo foi aprovado, né, aprovado sem restrição nenhuma, né, mas sem essa aprovação nada acontecia. Hoje em dia a gente não conseguiria nem apresentar num congresso esse estudo, né, que dirá publicar. Critérios de inclusão: mulheres de 40 anos, o TSH entre 5 e 10, 3 dosagens. Por quê? Porque a boa prática clínica diz o seguinte: você detectou um TSH alterado, você deve repeti-lo no prazo de 30 a 60 dias. E para você poder avaliar o resultado da intervenção homeopática, você precisa de uma terceira dosagem, né? Então, simples. E os critérios de exclusão, tem aqueles critérios que eu interpretei como um possível viés no estudo, que seria o quê? O uso do Levois, pregresso ou atual. Eu não vou tratar esse paciente? Não, vou tratar, mas é diferente daquele que nunca tratou. O nódulo tiroidiano com suspeita ou confirmação de câncer. Isso aqui também tirei, e também, se tivesse isso aqui, ele não teria sido aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa. Bom, gestante, uma mulher com possibilidade ou desejo de engravidar. Isso é outro problema, porque o hipotiroidismo na gestante tem consequências funestas para o concepto. Terapia com carbonato de lítio, amildarona, alfa-interferon e kel, porque sabe-se que esses fármacos eles interferem na dosagem de TSH. Doença coronariana e falência cardíaca, já falei. Distúrbio autoimune, que vai precisar usar seja um anti-inflamatório hormonal ou um modulador da resposta inflamatória, e isso vai intervir na tiroidite autoimune. Hipotiroidismo subclínico com distúrbio endócrino, aí já é porque corre o risco de ser uma síndrome endocrinológica dessas raras, mais graves, né? Então, também não quis passar perto disso. Distúrbio cromossomial, síndrome de Down particularmente, tem hipotiroidismo entre as suas características, ou pelo menos na maior frequência. E pluralismo, né? Eu, desde sempre, desde que eu entrei na homeopatia, fui aluno do professor Eugênio, do professor Barros, depois estudei homeopatia com o Roland Vici, né, e com o Julian. Então, minha formação foi como pluralista. E só que quando eu descrevi isso no método do artigo que me para homeopatia, o editor me pediu para explicar melhor o que eu queria dizer com pluralismo individualizado. Então, o pluralismo é simples, é um contraponto ao unicista. Um defende que seja utilizado um único medicamento, e o pluralismo defende que possa ser utilizado mais de um. Né? Um seria o Similib, que é o mesmo do unicista, mas também outros medicamentos, pequenos medicamentos médios que têm uma ação organotrópica, uma prescrição mais superficial, outros que atuam numa área
parafitoterápica. Então, diferentes medicamentos em diferentes potências com diferentes objetivos. E individualizado por quê? Porque para fazer um contraponto também para aqueles artigos que têm publicados nas revistas de homeopatia e que são usados nos complexos que são produzidos pelos laboratórios homeopáticos em escala industrial. Então, não é adequado e individualizado. Então, para fazer essa diferença, eu usei esse termo. Né? Então, tem a prescrição simultânea, como eu já falei, os sintomas do paciente têm que encontrar um nível de semelhança com sintomas da matéria médica, e essa prescrição vai ser baseada no indivíduo, no ICMIRI, com algum nível de hierarquização, com as peculiaridades da personalidade, o modo racional característico, já no sentido de quais são os órgãos e funções que são mais comuns, que aquele indivíduo tem maior possibilidade de desenvolver algum distúrbio, as suscetibilidades às circunstâncias individuais da sua própria vida, mas também as geográficas e meteorológicas, por exemplo, os antecedentes patológicos pessoais e familiares, a fisiopatologia do hipotiroidismo e as comorbidades. Então, o objetivo do trabalho era que um TSH abaixo de 5. Dados secundários, o TSH final o anticorpo tireoperoxidase, também, que foi feita uma análise também deles, se isso produzia alguma interferência. Né? E aqui eu vou relatar uma outra coisa para vocês. Na literatura sobre hipotiroidismo subclínico, está descrito que, uma vez positivo, a presença, seja detectada a presença desse anticorpo, isso vai ficar para o resto da vida. Né? Então, eu parti dessa premissa e pouca atenção pedi em outras oportunidades, mas não tabulei para ver como é que evoluía as dosagens desse anticorpo. Aí o editor me perguntou a esse respeito, quando eu fui ver, tive a grata surpresa que a intervenção homeopática teve uma ação também, não negativando, mas diminuindo a dosagem deles. E é um fator de prognóstico, como eu coloquei lá, né, para a evolução para o hipotiroidismo aberto, é muito mais frequente. Esses são os resultados. Né? TSH final abaixo de 5 foi considerado sucesso terapêutico. Acima de 5 foi considerado o fracasso terapêutico. Então, vocês veem que dos 19 casos, 13 foram bem-sucedidos e 6 não. Está razoável, né? Aqui, eu coloquei aqui um quadro que, se houver necessidade para conversar com vocês, eu coloquei aqui qual era o TSH inicial e qual foi o TSH final com percentual de variação. E aqui as dosagens do anticorpo tireoperoxidase. Né? A evolução dele no início do tratamento e no momento que eu parei achei que tinha material suficiente para publicar. Os principais medicamentos, olha, a tabela está péssima, né? Eu também não dava tempo para falar muito sobre isso, mas se vocês quiserem, eu vou tentar descrevê-las para vocês. E considerações finais, que é o que os colegas podem levar para casa aqui dessa apresentação. Há um estudo retrospectivo de 19 casos de hipotireoidismo subclínico tratados exclusivamente com homeopatia. 68% tiveram a resposta terapêutica favorável após a intervenção. Nenhum desses 19 pacientes desenvolveu manifestações clínicas iatrogênicas, que é um dado importante, né? Se 20% daqueles que tratam com levoide desenvolvem, a gente tem que fazer uma análise comparativa disso. E também nenhum paciente evoluiu para a forma aberta de hipotireoidismo. Também aqueles que não tratam têm um risco importante que evoluam para o hipotireoidismo. Então, gente, não é nada mesmo, mas são 19 casos. Né? Em termos de significância estatística, não houve evidência nesse sentido,
mas já é um pontapé inicial. Quem sabe eu vou ter oportunidade de ver um estudo mais robusto, ou outros colegas podem se interessar em publicar, e mais para frente a gente junta mais de um médico, enfim. A homeopatia precisa disso, do meu ponto de vista, né? Que os homeopatas se exponham, né? Mostrem o que fazem. Senão, dentro do meio acadêmico, a gente não tem muita abertura. Né? Eu estou lá no Hospital Universitário Federal de Santa Catarina e estou comendo o pão que o diabo amassou. Né? Mas sou forasteiro chegando. Pode ser que com o tempo isso melhore também. É o que eu preparei para apresentar para vocês. Muito obrigado. Passei 5 minutos, né? Mas também tivemos um certo problema no início, né, Márcia? Muito obrigado. É o que eu preparei para trazer para vocês. Excelente apresentação. Muito obrigada. Aprendemos muito. O seu trabalho vai contribuir muito. Se quiser uma paciente, pode ser eu, tá? Opa! Se quiser alguém para ser a 20ª, pode ser eu. Então, vamos lá. Então, gente, eu penso assim que qualquer pergunta ou dúvida passa pelo chat, que no final da apresentação da Adriana, né, a gente junta a Adriana e o Grélio para responder alguma dúvida, tá certo? Muito Grélio, bom, Luiz, por muito gentileza, bom. tira a apresentação. Valeu. E agora vamos continuar com a Adriana, né? Expor aí um trabalho de muitas cabeças, né, que bateram cabeça e conseguiram fazer um negócio, e a Adriana foi uma pessoa que soube reger esse trabalho que todos nós fizemos, tá? Ela centralizou e eu acho que é a pessoa certa para apresentar agora. Então vamos lá, Adriana, sobre a nossa Covid. Sim, então vou marcar aqui o meu tempo para não falar demais, meus 20 minutinhos. Então, eu sou a professora Adriana Passos, lá da Faculdade de Farmácia, aqui da UFRJ. Vou falar um pouco com vocês sobre a homeopatia, a pandemia durante a Covid-19, alguns estudos observacionais que nós realizamos aqui no estado do Rio. Então, vamos lá, vamos comigo. Esse trabalho, ele gerou 3 produtos, né, 2 publicações no International Journal of Hydrolysis Research, que foi o trabalho que nós fizemos numa unidade básica de saúde em Niterói, e outra numa unidade básica de saúde de Caxias, né? Essas publicações foram decorrentes da apresentação no GIRI, que é um evento internacional de pesquisa básica na área de homeopatia. E também gerou alguns trabalhos de conclusão de curso, tá? De nossos alunos aqui de graduação, sendo um trabalho da Toane e o outro trabalho do Rafael, que eu vou comentar mais na frente. Então, só para refrescar um pouquinho a memória, esse trabalho nós desenvolvemos assim que surgiu a Covid aqui no estado do Rio de Janeiro, né, lá por março e abril, então era bem naquele cenário inicial, né, com os grandes desafios que todos nós passamos, naquele momento em que não havia vacina ainda, tá? Não tinha nenhum medicamento eficaz, comprovado cientificamente, o número de mortos e óbitos, né, era crescente, assustador, a superlotação, a carência de serviço. Então, diante desse cenário, nós resolvemos fazer uma ação, né? Na verdade, foram várias ações coordenadas na tentativa de usar a homeopatia para a promoção da saúde, né? E por que a homeopatia? Devido ao sucesso dela, né, histórico, em várias epidemias, né? Inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem já descrito na literatura sucessos de uso da homeopatia em epidemias, como foi no caso de São Paulo, na década de 70, para meningite, ainda em São Paulo, em 2007, 2010, né? Frente à dengue. Também um trabalho aqui no Rio, frente à epidemia de gripe, na cidade serrana de Petrópolis. Então, nós juntamos, né, qual o modo que a gente resolveu fazer essas ações coordenadas, né? Nós juntamos uma equipe grande, multidisciplinar, em que eu e o Fábio, que está aqui presente, né, na sala, fomos um dos grandes participantes, né, cada um com seu papel ali principal na contribuição, nos debruçamos, estudamos medicamentos, identificamos, né, uma proposta de um medicamento, e aí partimos, né, para o preparo, fornecimento e acompanhamento dos participantes de pesquisa.
né? Então, só reforçando mais uma vez, como eu já tinha dito anteriormente, né, do sucesso histórico já em várias publicações. Então, por que, né, usar a homeopatia? Né? Ela é baseada em evidências. Hoje, a pessoa que diz que não tem evidência realmente desconhece, é um preconceito, porque qualquer busca em qualquer base de dados, você vê um grande número de publicações científicas, em especial nesse tópico de epidemia, como eu tinha dito, e reforçando, né, tem vários trabalhos, influenza, dengue, hepatite, e por que não usar, né, nesse cenário da homeopatia? Então, essa equipe, né, ela se debruçou. Então, aqui tem uma foto dessa equipe maravilhosa, em que eu e o Fábio participamos, juntamente com a professora Carla da FRJ, o professor Leandro, da Federal Fluminense, tivemos várias doutoras participando, a nossa querida doutora médica Eliana Homeopata, da Unidade Básica de Saúde de Caxias, que acompanhou os pacientes, os nossos alunos envolvidos, a Toane, o Rafael, o querido Edgar, que tem uma experiência em epidemiologia, nos ajudou na estatística, né, e as farmacêuticas que também ajudaram no preparo desse medicamento, que foi centralizado, que também é muito importante. E durante o estudo dessa proposta, né, qual medicamento seria proposto? Então, fizemos várias reuniões online para elencar os sintomas prevalentes da pandemia de Covid-19, né? Aí nesse slide tem um esqueminha básico, e também estudar, né, quais seriam os medicamentos que cobrissem a maior parte desses sintomas presentes na pandemia, o que chamamos de gênio epidêmico. E aí fizemos a proposta de uso de uma fórmula com a associação, né, então tem mais de um ativo, associação do arsênico albo, que trabalha muito a parte do medo, né, a parte também de sintomas aí, respiratórios, a parte da briônia, né, que também auxilia nesses sintomas gripais, e a quina também aí com papel na fraqueza, na astenia, nas febres intermitentes. Então, naquele momento, a gente gerou uma hipótese, era a pergunta do estudo, se a associação, né, desses 3 medicamentos na potência 30 CH seria benéfica, né, promoveria a saúde nos participantes do estudo, né, provocando aí uma melhora aí dos sintomas ou até mesmo a ausência deles. Então, o objetivo justamente foi esse, né, avaliar o uso dessa fórmula contendo esses 3 ativos, e aí o medicamento ele foi preparado na farmácia universitária da UFRJ, para as unidades básicas de saúde de Caxias e na farmácia universitária da Federal Fluminense, lá em Niterói, para a unidade básica de saúde, que também foi feito um estudo lá em Niterói. Tá? Então, os medicamentos, eles têm toda a rastreabilidade, emprego de boas práticas de manipulação, métodos padronizados da farmacopeia brasileira, e a posologia do estudo, né, foi o uso desse complexo, 3 gotinhas, uma vez ao dia, durante 60 dias. Ok? E como o Fábio comentou no início aqui do nosso evento, né, essa equipe ela teve um grande trabalho daquele momento, no iníciozinho da pandemia, os projetos, né, estavam indo não para os comitês de éticas locais das instituições, mas sim para o Comitê de Ética Nacional, que é a CONEP, em que estava com rigor, né, metodológico muito grande. Então, eles pediram várias evidências científicas, tivemos que nos debruçar, pesquisar muito, né, embasar a nossa proposta na questão também de ser medicamentos descritos em matéria médica, que é um quesito para a Anvisa, né, liberar para o uso, né, para não ter aquele risco de efeitos adversos, não ter nenhum risco para a população. Então, aqui já falando da metodologia, né, que é o PICO, né, metodologia aqui, PICO seria a abreviação de P de população, intervenção, a comparação e o outcome. Então, foram 3 locais, 3 sets de estudo, né, em Niterói e 2 em Caxias, que eu vou citar mais na frente. A intervenção já comentei, que é o uso da fórmula, né, contendo a associação desses 3 ativos. E como é que foi essa análise? Ela foi temporal, então foi no momento da adesão, também os questionários semanais de acompanhamento ou segmento, né, e ao final do estudo, e, por fim, análise desses dados.
Então, o questionário de acompanhamento, né? Aqui está descrito algumas perguntas-chave, então a gente avaliava se o participante ele estava com algum sintoma gripal, alguma dor, se ele teve alguma falta de ar, e se diante do surgimento de algum sintoma ele precisou ir ao hospital, ou fez teste para o Covid, tá? E aí esse participante ele era acompanhado, né? Obviamente, após ter assinado lá o termo de consentimento livre esclarecido. Ele respondia esse questionário no momento zero inicial, que é a adesão, e depois esse acompanhamento semanal, e ao final nós, né, analisamos esses dados estatisticamente. Então, como eu comentei com vocês, foram 3 locais de estudo. Vamos falar aqui rapidamente, né, do primeiro local, que foi na cidade de Niterói, lá na Policlínica Dr. Guilherme Marte, que fica localizado no bairro do Fonseca. Esse trabalho em Niterói, ele gerou 2 produtos, né? Um foi o artigo no International Journal, que eu já havia falado, e o outro foi um trabalho de conclusão de curso do nosso aluno Rafael de Oliveira, né? Graduação em farmácia. Então, no momento que nós desenvolvemos esse trabalho, foram lá no mês de maio e junho de 2020, né? Então, esses dados aqui são dados epidemiológicos dos Ministérios da Saúde, e que justamente nessas semanas que ocorreram o estudo, ali nas semanas de maio e junho, havia esses grandes picos, né, em notificação de casos de Covid e também como óbito. Tá? Diante desse cenário, naqueles meses, né, a Prefeitura de Niterói, que foi a primeira a adotar o bloqueio total da circulação, né, que foi o lockdown, a Prefeitura, né, baixou o decreto lá em maio, fez o lockdown, e em maio, né, onde ali no bairro em que nós trabalhamos, que foi no bairro Fonseca, o número de casos estava a 31, e depois próprios dados da prefeitura, né, que foi ao final do estudo, lá em final de junho, o número já tinha crescido aí para 557. Eu vou ter que colocar a bateria aqui, desculpa a interrupção, porque senão eu posso acabar caindo da sala. Desculpa aí, contratempo. Só um minutinho, por favor, para eu conectar aqui a bateria. Desculpa. Bom, então voltando aqui, né? A gente estava comentando de Niterói. Então, nessa unidade básica de saúde, nós tivemos a adesão de 57 profissionais, então eles estavam na linha de frente, eles não pararam de trabalhar, tá? Durante a pandemia. A maioria aí da faixa etária em torno de 40 a 59 anos, né? Sendo também a maioria, em torno de 75% pertencente ao sexo feminino. E desses 57 que, de fato, entraram, participaram do estudo, receberam o medicamento, logo na primeira semana, haviam 9 indivíduos com sintomas gripais, né? Não somente sintomas gripais, mas outros sintomas, como mialgia, né? Aquela dor no corpo, outros também com falta de ar, tá? E aí eles receberam e foram acompanhados durante 8 semanas. Alguns fizeram testes para Covid, sendo aí um percentual pequeno, né? Nessa fase, poucas pessoas ainda tinham acesso ao teste. Nesse grupo aqui, apenas 17 pessoas fizeram o teste para Covid. A desses que fizeram, né, a maioria foi sintomática, e foi um resultado interessante que, ao final das 8 semanas, não havia nenhum indivíduo com sintoma gripal, tá? Não foi observado qualquer efeito colateral. E eles tiveram também uma pergunta em relação à autopercepção deles de melhora clínica, e a que a maioria disse que foi favorável, né, quanto à percepção deles quanto ao quadro geral clínico. Então, nesse local, né, lá em Niterói, a gente pôde ter algumas conclusões parciais, né, que não foi observado efeito colateral. Dentre aqueles sintomáticos, não houve evolução para a internação,
muito tão pouco para óbito, ou necessidade de oxigenação. Então, nesse momento, a gente pôde perceber que foi uma medida adjuvante para o alívio sintomático, né, daqueles participantes que apresentavam algum sintoma gripal, e aí a gente pôde sugerir que a homeopatia ela pode contribuir com a promoção da saúde, né, podendo ser usada aí como um complemento a outras medidas sanitárias e terapêuticas já recomendadas. E um outro local de estudo, como eu havia comentado com vocês, foi a cidade de Caxias, né? Mais especificamente lá no distrito de Xerém, no Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher. Então, lá nessa unidade, nós fizemos 2 grupos, um foi dos grupos dos profissionais, e um segundo grupo, e foi o maior nosso, foi o grupo das famílias, que eu também vou comentar rapidamente com vocês. Estou marcando aqui meu tempo, já tem 14 minutinhos. Nesse cenário, naquele momento lá de maio a junho de 2020, Caxias também estava com um número de notificações altíssimo. Grande parte dos óbitos, aí, 29% dos óbitos na cidade, naquele período, era devido a síndrome respiratória aguda grave. Então, isso aqui só para contextualizar o cenário daquele momento para vocês. E, diante disso, né, no primeiro óbito de Covid na cidade de Caxias, a prefeitura resolveu suspender todas as atividades, né, isso foi em 3 de abril de 2020, mas depois o prefeito, né, resolveu dar um passo para trás, ele resolveu reabrir. E quando ele reabriu, né, as pessoas não estavam respeitando as medidas sanitárias, e aí o município ele chegou a atingir, né, o segundo lugar com o maior número de mortes, e nesse momento foi justamente nesse mês que ele estava como o segundo maior número de mortes por Covid no estado do Rio, era o mês que nós estávamos iniciando o nosso estudo com a homeopatia para a promoção da saúde. Depois, né, a prefeitura reabriu no final aí de junho, onde as escolas também retornaram. E nesse trabalho com os profissionais, então nós fizemos 2 lá no distrito de Xerém, um com os profissionais e outro com as famílias. Vamos falar rapidinho dos profissionais, que também gerou alguns produtos, que foi o trabalho da Tuane, de graduação, de conclusão de curso, e apresentação também no 3º Congresso Nacional de Práticas Integrativas. Então, nós tivemos 74 profissionais lá de Xerém, 8 inicialmente com sintomas gripais. Desses sintomáticos, alguns fizeram teste, e dentre aqueles saudáveis também, vários fizeram testes. Então, nesse grupo aqui, 78%, a grande maioria, teve o acesso ao teste para Covid, tá? Dentre os sintomas, né, aqueles que tinham sintomas gripais também apresentaram alguns, né, como a febre, falta de ar, mialgia. E os resultados, né, acompanhados, né, também pelo mesmo período de 8 semanas, os sintomáticos não apresentaram uma progressão da gravidade dos sintomas, pelo contrário, observamos uma rápida recuperação daqueles sintomas gripais, ok? Com uma rápida e, obviamente, remissão, não foi registrado nenhuma hospitalização, óbito, e ainda assim, né, nesse grupo em que 38% dos participantes apresentavam comorbidade anteriores, e ainda assim ninguém precisou de atendimento hospitalar, tá? Lembrando que nesse momento não havia ainda campanha de vacinação, né? Nenhuma vacina ainda disponível. E grande aceitação, também a percepção de melhora de saúde segundo os próprios participantes, também não foi observado nenhum efeito adverso. Ainda em Xerém, e esse foi o 3º grupo e o maior de todos, que foram com as famílias, que são acompanhadas pela doutora Eliane, né, nossa querida homeopata, médica homeopata, que trabalha lá nessa unidade, e que são famílias já normalmente acompanhadas por ela integrou nossas equipes, ofereceu, né,
essa oportunidade às famílias que toparam ser participantes do estudo e que também gerou vários produtos, né? Não só a publicação no International Journal, por conta da participação no evento do Gire, que é importante, né? Porque eu estou repetindo muito publicação, eventos, justamente, né? Porque leva a divulgação, leva a visibilidade, né? Da homeopatia, desses resultados promissores que a própria terapêutica ganha com isso também. Tá? Participação em eventos, esse trabalho com as famílias, ele ganhou o melhor trabalho da sessão no evento interno da UFRJ, na área da saúde, também apresentação no 3º Congresso Nacional de Práticas Integrativas. Então, esse grupo da família, que foi o maior, né, o alvo inicial eram 440 pessoas, mas aí, aplicando todos os critérios de inclusão, alguns grupos, né, 27 foram excluídos, e aqueles que ficaram realmente até o final foram 51 famílias, englobando 128 pessoas. Então, 6 inicialmente estavam com alguns sintomas gripais, 45 ausentes, foram acompanhados com esse uso desse complexo diariamente, uma vez ao dia, por 8 semanas, e ao final do estudo, tá? Os sintomáticos já não apresentavam mais nenhum sintoma, também não evoluíram, não necessitaram de serviços hospitalares, nem tampouco internação, hospitalização, e ao final foram 0, né? Contra a morte, hospitalização, 0 números de assistência médica. Alguns tiveram acesso também ao teste do Covid. Algumas famílias, né, já tinham em torno de 53% das famílias já tinham comorbidades anteriores, tá? E algumas até mais de uma comorbidade, mas mesmo assim, né, mesmo que 53% já tivessem comorbidades anteriores, apenas 1,4% necessitou de atendimento hospitalar e não houve nenhuma internação.